Bom dia, pessoal. Vamos aí a mais uma aula de português. Hoje é dia 23/4/2020. Nós estamos aí aprendendo sobre as fábulas, né? Ontem nós já falamos um pouquinho sobre as fábulas que utilizam normalmente animais, né? Com algumas características humanas, certo? Esses animais chamam muito a atenção porque normalmente eles falam. E as características humanas que esses animais apresentam, que seriam essas características humanas? Eles não se parecem com seres humanos, mas as características seriam a maldade, certo? A rapidez, o trabalho, que é o caso da formiga, a perseverança, que é o caso da tartaruga, né? A altivez da raposa, que sempre quer levar vantagem em tudo. Então, os animais, eles sempre mostram um lado do ser humano, né? Uma característica dos seres humanos, de maldade, ou da bondade. Então, são várias características que esses animais acabam representando. E sempre com um ensinamento no final da história. Elas têm uma moral, tá? Ou seja, um ensinamento com base nas regras que orientam os seres humanos para viver em sociedade. Como eu falei ontem, no princípio, as fábulas foram criadas, eram para contar histórias para adultos, né, para passar um ensinamento da sociedade. Mas com as características de serem animais que falam, chamou muito a atenção das crianças e passou-se a contar fábulas para todas as idades. Nós temos aí a fábula do leão e do mosquito, né? O leão sempre o rei da floresta, sempre se achando o soberano. Certo dia ele está descansando e o mosquito não para de atormentar esse pobrezinho do leão. Até que o leão se machuca. Nesse caso, o leão poderia ter conversado com o mosquito: olha, você está me atrapalhando, eu quero descansar. Mas o leão quis demonstrar toda a sua força e acabou se machucando com as suas garras e com as suas patas. É um bom ensinamento pra gente, que muitas vezes a gente, vamos com uma palavra que eu posso usar para vocês, muitas vezes a gente deixa que os nossos medos tomem conta das nossas atitudes, né? Os nossos medos às vezes é tão pequeno, mas ele toma conta e se torna muito terrível. Então, uma fábula. Temos o narrador nunca participa da história, ele somente conta a história. Tem os personagens, na maioria das vezes, animais com características humanas. A fábula apresenta um ensinamento, geralmente vem escrito no final do texto. Todas as ações são importantes para entender o enredo da fábula. E as características dos personagens, elas podem ser positivas ou negativas, mas que faz com que nós reflitamos, né? Que a gente reflita o que a gente está fazendo de certo ou de errado. Então vamos lá, a estrutura da fábula. Então a gente tem uma apresentação ou início, tá? Onde se apresentam os personagens, as circunstâncias da história, o lugar em que ela ocorre. Então essa é a apresentação, é o início da fábula. Então toda fábula ela vai ter um conflito, tá? Seja esse conflito bom ou ruim, ele tem um conflito entre 2 ou 3 personagens, tá? É o momento que acontece algo provocando a mudança na parte inicial. Lembre-se, a gente tem sempre 2 personagens. O clímax é o ponto mais alto da história, é onde aconteceu todo o conflito e é onde tem que caminhar para um final, tem que se caminhar para uma resolução desse conflito. E a gente tem aí o desfecho final, é a solução de todo o conflito, né? Mas a resolução desse conflito, ela traz um ensinamento. Ela
traz consigo algo que vai ensinar pra gente. Então vamos lá, só pra gente recapitular. As características das fábulas. A fábula trata de certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza, a ganância, trata da gratidão, ser bondoso e não ser tolo. Muitas vezes, no finalzinho das fábulas, aparece uma frase destacada chamada de moral da história, como um provérbio ou mesmo uma frase. Não há necessidade de descrever com muitos detalhes os personagens, pois o que representam nas fábulas representam qualidades ou defeitos já bastante conhecidos entre os seres humanos. São as características que eu falei para vocês. Tempo indeterminado na história, a gente não sabe quando se passou essa história. É breve, pois a história é só um exemplo para o ensinamento ou conselho que o autor quer transmitir. Então não pode ser uma história muito longa, de 10 páginas, é uma história curta, tá? Que a gente consegue contar ela em poucos minutos. Conflito entre querer e poder. O título não deve antecipar o assunto, né? Pois não vai sobrar muito o que contar. Então, no título, a cigarra é a formiga. Pronto. Eu não posso fazer um título maior que esse, senão eu já conto no título o que vai se passar. A resolução do problema, né, deve combinar com a intenção de contar a fábula e sempre uma releitura das fábulas. Um dos maiores escritores, um dos maiores contadores de fábula que nós temos é o Êxopo, e ele está aí contando as histórias desde antes do nascimento de Cristo, no ano 6 antes de Cristo. Olha, faz muitos e muitos anos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, mais uma fábula aí. O lobo e a cegonha. Um lobo devorou sua caça tão depressa, com tanto apetite, que acabou ficando com o osso entalado na garganta. Cheio de dor, o lobo começou a correr de um lado para o outro, soltando uivos, e ofereceu uma bela recompensa para quem tirasse o osso da sua garganta. Com pena do lobo e com vontade de ganhar o dinheiro, uma cegonha resolveu enfrentar o perigo. Depois de tirar o osso, quis saber onde estava a recompensa que o lobo tinha prometido. Recompensa, berrou o lobo. Mas que cegonha! Pechinchona! Que recompensa que nada! Você enfiou a cabeça na minha boca. Em vez de arrancar sua cabeça com uma dentada, deixei que você a tivesse lá, de dentro, sem um arranhãozinho. Você não acha que tem muita sorte, seu bicho insolente? Deu fora, e se cuide para nunca mais chegar perto das minhas garras. Moral da história: não espere gratidão ao mostrar caridade para o inimigo. Já falei para vocês, nós não temos inimigos, mas nesse caso, entre a cegonha e o lobo, a cegonha, o lobo é inimigo da cegonha, porque o lobo come a cegonha, gente. Tá bom? Bom dia para vocês.